Meus queridos amigos, chegou a hora da verdade e vamos aos agradecimentos do RPG, né? Agradeço aqui a cada um que participou, né? A gente sabe que é um desafio muito grande, pelo menos para mim é um desafio muito grande, porque eu tenho que fazer uma lore e uma história extremamente rápida para se fazer em menos de 30 dias, né? Então assim, a gente tem a penalidade da festa do castro, porque eu tenho que ficar indo para cantar, para tocar, etc. E a gente tem essa penalidade assim específica, né? Então, muitas pessoas ainda voltou o IF, né? Outras pessoas têm outros compromissos ao longo da semana que não é somente o RPG, mas eu acho que algumas coisas devem ser mudadas e serão mudadas para os RPGs futuros. No mais, agradeço a todos pela participação. Os personagens foram muito bem criados, muito bem colocados. Dava para dar dano ali a alguns personagens. Outros, né? Podem haver reclamações sobre algumas outras coisas específicas, como por exemplo a questão de não usar o elemento, não ter magia. Acho que é uma das primeiras vezes que eu adapto o elemento para o RPG dessa lore agora, né? Então, assim, era elemento, era mana, era habilidade de classe, era muita coisa para se utilizar. Então, realmente, acaba que a gente fica sem um norte específico, né? Então, assim, o RPG eu vejo que ele foi muito bom. Lore, né? A lore. Eu vi algumas pessoas reclamando, a gente terminou com um sentimento de ambiguidade, realmente terminou, e a gente precisa aprender que nem sempre o bem vence, ou nem sempre a gente consegue destruir todo aquele mal que a gente vem construindo, que vem criando, baseado nas adversidades de Arton. Até porque se a gente criasse uma campanha para 100% das pessoas derrotarem o mal, não teria mais RPG. Não faz sentido. Basta ver animes e séries que destroem o vilão e não tem mais volta, porque já acabou. Não dá para ficar criando temporada, né? Vi algumas críticas referente a ideia da continuidade do universo. É uma obra minha, que eu já tenho, acho que canonicamente falando, desde 2019, né? Então, assim, vocês puderam ver que o maior vilão de tudo, né, de que colocou a ideia na cabeça do imperador, que colocou a ideia para ele invadir a ilha de Heshlin, uma ilha que vocês já tinham salvado e estava estabilizada, e transformar aquela ilha numa fábrica robótica, numa fábrica de experimentos, foi tudo ideia do Heisenberg. Na realidade, não do Heisenberg, mas da organização que contratou o Heisenberg, né? Então, assim, vocês têm essa ideia de que tudo foi manipulado pela própria organização, e a organização quer nada mais nada menos que utilizar a tormenta para acabar com a tormenta. Eles acham que Arthur não tem salvação, é muita corrupção, então são anti-heróis basicamente de várias classes. Você tem, nesses dois vocês viram Heisenberg, que é um cientista, e vocês viram o Z, que é um demônio, né? Então no outro RPG vocês viram o Copy, que é um humano que ele copia habilidades, e um outro que é um dragão ancestral, um draconato ancestral, né? Um outro RPG vocês já viram também o Invocador, ele é um mago invocador, então ele invoca criaturas. Então depois eu vou fazer uma pasta organizacional de quem vocês sabem dessa organização ainda, quais os números específicos, tá? E basicamente aí vocês conseguem ter essa noção de que o mal não dá para ser vencido, né? Vocês não iriam vencer o Heisenberg iria controlar todo mundo ali, não dava para vencer Heisenberg, não dava, porque vocês teriam que dissipar magias, proteger com elemento, dissipar elemento, então assim, é muita coisa ao mesmo tempo para poder fazer, tá? Reconheço que em algumas situações vocês têm alguma dificuldade grande extra, mas eu acho que vocês gostaram um pouco, como eu vi vários falando aqui, foi muito bom o decorrer do RPG e parte do roleplay, né? Mas infelizmente nem sempre os heróis vencem, a gente precisa entender isso aí, nem sempre os heróis vencem, né? Isso é vida, basicamente, eu sei que é uma fantasia, mas isso é vida real. Eu particularmente prezo por algumas coisas específicas no RPG, e aí vem algumas críticas que basicamente eu não reclamo de críticas, eu não fico com raiva. Quem joga RPG comigo há muito tempo sabe, eu não fico com raiva de críticas, porque críticas geralmente são construtivas. Então, assim, de certa forma, a gente precisa de fato entender e saber lidar com elas. Uma das críticas é o tal chamado famoso roteiro. O que é roteiro para vocês? O que é roteiro para vocês? É vocês quererem fazer uma coisa e não poder? Eu raramente faço isso. Eu montei uma tabela de quest, vocês seguiram porque quiseram, né? Vocês poderiam ter matado o imperador, mas vocês viram e colocaram na ponta do lápis que o imperador, matando o imperador, não iria acabar com o projeto. Vocês poderiam ter feito o quê? Matado o mago da corte, que não teria entregue os materiais para finalizar o Mimic. Então a batalha final teria sido completamente diferente. Vocês tinham essa possibilidade. Vocês não fizeram isso.
Ah, vocês não fizeram isso. Vocês poderiam ter aberto um portal diretamente para o centro do templo, desde quando vocês viram o cara e o cara explicou para vocês, né? Naquela sessão que teve Zé Luiz, que teve Ian, Gustavo e Angel, aquela ação que teve o RP, que vocês falaram com o Imperador. Então vocês poderiam ter matado o Mago da Corte ali, confrontado, né? Perguntado quem era a culpa e basicamente, se tivesse matado o Imperador, o Mago da Corte e entrar na frente, se matar o Mago da Corte, ele não teria roubado os materiais para vocês. Poderiam ter dito, não, eu não vou colocar o material, né? Eu não vou entregar o material. Então, basicamente, tem coisas que vocês podem fazer. Eu, particularmente, não prendo ninguém. Óbvio que eu preciso concluir a história. Eu tenho que concluir a história de alguma forma. Mas, obviamente, vocês poderiam não ter criado o Mimic. Poderiam ter ido direto enfrentar o Orpheus. Né? O buff da Valkyria teria entrado do mesmo jeito. O buff do Aradak teria entrado do mesmo jeito. Aradak teria amaldiçoado o Orpheus. Ele não teria se curado novamente. Vocês iriam destruir. E o núcleo da tormenta era a árvore que Ian poderia ter utilizado o elemento vida para poder fazer isso. Então, assim, dava para fazer outras coisas. A crítica maior foi o Gorhash não matar o Solé não matar Gorhash, enfim, etc. A lâmina foi criada justamente para isso. A lâmina era a lâmina da imprevisibilidade. Então ela não iria matar. É tanto que o Thorin utiliza a lâmina, ele não morre. Quando alguém utiliza a lâmina, ele morre. Então é do deus Nimbi. Nimbi é o deus do caos, pela lore da tormenta. Então basicamente é isso. Críticas específicas sobre a construção narrativa da história, eu particularmente nunca tive, né? Eu acho que ninguém aqui falou. Críticas ou pontos de atenção referente à constituição do game, e aí a gente parte para uma coisa chamada maturidade. Alguns jogadores aqui precisam ter uma palavra chamada maturidade. A gente não está jogando com criança, eu não estou jogando com adolescente, eu preciso que vocês tenham maturidade. Porra, se eu jogo um dado de um vilão e ele acerta vocês, é roteiro. Se vocês acertam um dano em mim ou sobem a CA utilizando o sistema, eu não falo nada. Mas vocês falam. Então, assim, a gente tem que ter essa maturidade. Eu entendo ficar brincando. Vixe, é o cão, a gente não vai matar não, vamos fugir, vamos correr. Isso é brincadeira, eu entendo, tranquilo. Agora você criticar toda vida que aparece um vilão com alguma habilidade específica, aí não dá, gente. Não tem como construir uma mesa sadia com base nisso, tá? Outro ponto muito importante, eu não vou mestrar mais RPG para 7 pessoas, 8 pessoas. Me desculpem, pessoas ficarão de fora. E eu vou fazer um critério para as pessoas ficarem de fora, referente à participação por presença, mexida no celular eu não vou tolerar mais, tá? E outra coisa importante, tacar o foda-se devido a coisas externas. Não dá, gente. Eu não estou jogando com criança. Se eu participo de outro RPG e o coleguinha, né, mexeu comigo, ou se eu participo de alguma roda de amigo e o amigo ficou com raiva de mim e eu não quero ir mais pro RPG dele, ou eu vou matá-lo no outro RPG, a gente precisa ter um pouco de maturidade. É só um jogo, galera. É só um jogo. A gente precisa entender isso aqui. É apenas um jogo. Outro ponto também extremamente importante é a ideia da gente entender que, como eu falei, a gente precisa crescer. Além da gente crescer, a gente precisa entender que eu particularmente prezo por lore, né? Eu prezo por lore. E vi que muitos aqui não deram a mínima para o personagem que criaram. Alguns não criaram lore para o personagem, não escreveram. Poucos foram que escreveram. Então, se o cara não cria lore para o próprio personagem, quem dirá vai prestar atenção no meu, né? Árvore sacra, tá? Árvore sacra. Por que o pessoal presta atenção na lore de árvore sacra? Por vários motivos. Vários RPG juntos ao mesmo tempo não dá. Quando eu for mestrar de novo, caso eu mestre próximo ano, se tiver 3, 4 RPG rodando, contando com o meu, eu vou falar com os mestres, vou dizer, mestres, tem como fazer o RPG em outro momento? Tá? Em outro momento, porque senão eu não vou mestrar o meu. Porque fica, primeiramente, várias pessoas tendo, amanhã é o de Caio, amanhã é o de mestre tal, amanhã é o de mestre fulano, amanhã é o de mestre... Ninguém consegue estar utilizando a cabeça para pensar muito em várias das coisas. Então, o que eu peço? Outra coisa, né? Peço que a gente tenha respeito. Por quê? A gente tava nesse grupo aqui falando de outro RPG. A gente tava no outro grupo falando de outro RPG. Então, velho, não dá. Eu não sei os outros mestres, mas eu acho falta de respeito, né? Então a gente precisa entender isso aí. Pontos sobre lores específicas, né? Por que o pessoal prestou atenção em árvore sacra? Primeiro, não tinha tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, então não tinha outros RPGs, né? O pessoal focou realmente na lore. Cara, vocês descobriram o vilão final na 4ª sessão. A gente teve 9 ou foi 11 sessões. Na 4ª vocês já sabiam quem era o vilão final. Na 4ª ou 3ª. Então por quê? Porque estavam ali prestando atenção na lore. Focaram na lore.
teve tudo isso, a velocidade da luz, teve CA alta, teve vários personagens, eu acho que teve mais personagens em Árvore Sacra do que particularmente personagens aqui em Árvore Rubra, mas tivemos muitos intempéries, muita gente, né, enfim, fazendo muitas outras coisas ao mesmo tempo, tem gente que trabalha, tem gente que tem que treinar, né, porque treina profissionalmente para algum esporte, ou é academia, ou, né, enfim, então assim, a gente precisa entender. Não dá pra gente marcar compromisso e depois desmarcar, marcar compromisso e desmarcar. Infelizmente, né, para os próximos RPGs, quem faltar 2 vezes sem justificativa, eu vou expulsar, né, eu não vou deixar passar mais do RPG. Outra coisa, né, a gente precisa entender, querem lore, né, querem lore com jogatina boa e combate, ou querem só combate e jogatina? Porque se não prestar atenção na lore, eu vou matar sem dó nem crueldade. Basicamente é isso. Outros mestres não ligam. Outros mestres não ligam para lore. Eu ligo muito para lore, como eu já falei, né? Então, assim, todos continuam personagens muito bons. Eu gostei da desenvoltura de vários personagens. Infelizmente, como a mesa é muito grande, não tem como a gente ficar prestando atenção em todo mundo ao mesmo tempo de todas as coisas, né? Então, assim, fulano fala no meio, ciclano fala depois, ciclano tem que falar no meio, que quer fazer muita coisa. Gente, tem regras de turno, tem mesas. O que eu não gosto de habilidades como ataque de oportunidade, porque a pessoa toma ação de outro, aí já desmarcha. Basicamente é isso, a gente precisa aprender a focar em algumas coisas. A gente quer fazer combo, a gente quer jogar ao mesmo tempo, e muita gente acaba não fazendo nada. Né? Muita gente faz coisas ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. Leva o RPG às vezes muito na brincadeira e às vezes quando toma uma lapada e desmaia, fica achando ruim. Toma uma lapada porque pegou um item mágico que explodiu a mão ou alguém, ou brincou com alguém, o NPC não gostou e foi pra cima. Não é um mestre que é ruim, não é um mestre que é rígido, é porque você faz aquilo que você tem que fazer, né? Ou você faz aquilo porque vai fazer, ou você brinca e acaba fazendo aquilo ali e toma as consequências, né? Então, basicamente, é isso aí, ok? Pontuação de críticas baseadas na mesa em si, foi isso, né? Então, assim, eu gosto muito, e quando eu digo muito, é muito, muito de jogar RPG com vocês, vocês são os meus amigos, e eu fico triste quando alguém não pode participar, né? Eu fico triste quando alguém tem muita coisa para fazer, e eu não vou. Acho que teve gente aqui que precisava trabalhar pela parte da tarde, aí eu tinha missa à noite, só podia fazer à tarde. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a pessoa do trabalho para poder jogar? Não. A pessoa treina profissionalmente para algum esporte e o treino é só à noite, não tem como mudar. Eu vou falar com todo mundo para mudar a hora do treino? Não vou. Eu vou respeitar. Preciso ficar na faculdade no IF à noite. Eu não tenho o que fazer, infelizmente, né? Só ficar triste porque a pessoa não vai poder participar. Então, assim, gosto muito de jogar RPG com vocês. Gosto muito de jogar RPG com vocês, né? Mas, infelizmente, às vezes é muita coisa acontecendo. Na vida adulta tem dessas merdas. A gente não é criança realmente, né? Para ficar focando somente em RPG, infelizmente, né? Eu queria muito ter férias de 2, 3, 4 meses para poder estar aqui novamente, mas eu gosto muito de vocês. Eu gostei do desempenho, tá? Eu gostei da desenvoltura. Eu acho que a gente precisa melhorar em alguns pontos, aprender a silenciar quando precisa silenciar, né? Porque eu sei que vocês ficam frustrados, né? A gente cria um personagem, a gente cria uma lore de alguma coisa e não utiliza a lore às vezes, porque é muita gente querendo falar naquela mesa e é muita gente querendo ter um combate, algo do tipo, que acaba infelizmente impactando no resultado final do jogo, da jogatina. Então eu entendo, tá? Eu super entendo isso aí, que a gente fica frustrado, entendo vocês, e é por isso que eu tô tomando essas medidas agora de não jogar com 7 pessoas, tá? Pelo fato justamente de tá atrapalhando, infelizmente atrapalha, tá? Infelizmente atrapalha. Próximos RPGs aí, eu vou estar mandando, por exemplo, aqui no próprio grupo a data de outras one-shots e outros RPGs, tá? Porque como tem as férias e é pouco tempo, eu vou utilizar 1 ou 2 one-shots para fazer alguma missão específica de algum outro RPG, ou anunciar, usar de prenúncio, para a gente, né, para a gente utilizar para as próximas lojas do RPG. Já adianto que não será Tormenta. A Tormenta vai dar uma pausa aí de 1 ou 2 anos, tá? Então a gente não vai utilizar mais o sistema de Tormenta, não seguiremos mais nesse universo por enquanto. E eu acho que nas próximas vezes, né, pra gente tentar fechar o arco, a gente consegue usar a Tormenta só daqui a 2, 3 anos mesmo. 1, 2, 3 anos. Próximo RPG será RPG Sobrenatural. Eu ainda vou adaptar qual sistema eu vou estar utilizando aí, aproximadamente. Beleza?
Então, absorvam as críticas que vocês utilizaram, tá? Absorvam todas as críticas e espero que vocês absorvam as críticas também para si próprio, porque não adianta eu tomar crítica só de um lado e vocês não mudarem. Também não adianta eu só mudar sozinho se o outro não muda. Não adianta vocês mudarem se eu também não vou mudar, tá? No mais, gosto muito de vocês. O RPG foi bom, foi esperado. Eu daria realmente para tudo, devido a tudo que aconteceu, eu daria uma nota 7, tá? Lore eu daria uma nota 8, combate eu daria uma nota 7,5, 8 também, acho que foi bem equilibrado, né? Mas desempenho ali de mesa eu daria um 6, né? Presença de todos ali eu daria um 6,5, 7, e a gente vai, basicamente, no próximo ano eu vou tentar não vir na festa do padroeiro, tá? Eu vou tentar não vir na festa do padroeiro, vou tentar vir no dia 20 ou no dia 19, para ficar até 20 de fevereiro, ok? Basicamente aí, certo? A gente vai se alinhando aí. No mais, obrigado a todos e Mestre Caio tá indo aqui, tá? Estou indo. Até.